Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal, eu sou Adalberto Roch, sou ator, iluminador e professor de teatro, e hoje eu queria desabafar com vocês aqui sobre o mito do artista à frente do seu tempo. Para começar esse vídeo, já vou pedir para vocês curtirem aí, dar um joinha. No final do vídeo aí, ou durante o vídeo, se você puder, vai lá, já se inscreve no canal e também, por favor, qualquer comentário, discordância, dúvida, comente aqui abaixo no vídeo. Vamos falar hoje então, primeiramente sobre essa ideia que eu já ouvi, que você pode ter ouvido já alguma vez na sua vida, de alguém comentar que tal artista, tal personagem histórico foi uma pessoa à frente do seu tempo, porque ele era um artista incompreendido, porque o cara estava muito à frente, ele pensava lá, porque o Da Vinci, ele que inventou o helicóptero, daí o cara teve ideia X, ele inventou tal coisa, só que o cara pensava muito além da sua época. E é justamente isso uma coisa que eu acho muito estranha, muito esdrúxula, que às vezes pode ter algum sentido, mas normalmente isso parece que você está, que as pessoas, quase que endeusando o artista ou botando ele num lugar de alienígena, enfim. Primeiro a gente tem que lembrar que a arte, ela é uma forma de expressão, é uma forma de você cultivar valores e coisas que você gosta de expressar, ou que você precisa demonstrar, precisa questionar de repente dentro da sociedade, coisas que você quer, que a população quer demonstrar um pro outro, uma troca de afeto, ou mostrar, olha, eu conheço o que é dor, é uma empatia que você quer trocar, enfim. De certa forma, a arte também é isso, e a arte também é você ter uma técnica e você manter essa técnica. Então, isso tem muito a ver com o que a pessoa aprende, com o que a pessoa convive, com como é a sociedade, de certa forma. E, enfim, já estou entrando na outra questão, que é que o artista está inserido dentro de uma sociedade. E essa sociedade e essa arte que ele vai produzir, elas estão entrelaçadas de certa forma, e fica meio impossível, de certa medida, assim, pelo menos na minha opinião, de você ter um artista que ele cria uma coisa tão à frente, tão absurdamente à frente do seu tempo, no sentido de que não tem nada relacionado com aquela época, com aquela sociedade em que ele vive, com aquela arte que ele sente que as pessoas estão precisando ou que ele está precisando externalizar. Então, na verdade, acaba tendo uma ligação nisso, onde muitas vezes as pessoas estão produzindo arte, estão inseridas na sociedade, a diferença é só que a sociedade não está entendendo o que o artista está dizendo ou está negando, e aí anos depois é que alguém vai olhar para trás, às vezes até logo depois que a pessoa morreu, e vai falar, nossa, olha como o cara era. Ou você vai esquecer tudo que a pessoa sofreu, digamos, e só ver os acertos dele, e aí, então, é claro que ele vai parecer um gênio incompreendido super à frente do seu tempo. Se você não repara nas questões negativas que tinham em volta dele, ou das coisas que foram empecilhos dentro da sociedade ali para que ele oficialmente conseguisse as coisas que ele queria. Exemplo de Van Gogh, por exemplo, que tinha uma vida super conturbada, ou que nem sempre vendia super bem os quadros ali, depois que morreu, anos depois passou a ser conhecido e ovacionado, e hoje em dia todo mundo conhece, estuda. Tem a coisa do gênio incompreendido, que daí às vezes as pessoas olham e nossa, meu Deus, o cara era super gênio, mas você não sabe explicar aquilo. Muitas vezes também falta as pessoas, se aproximarem da biografia da pessoa, de compreender mais próximo assim a realidade de produção também, às vezes, de como que é para aquele artista construir a sua obra, ou o que acontece. Muitas vezes as pessoas ficam nossa, porque fulano de tal, sei lá, só teve coisas maravilhosas dentro da história dele. Só que daí, se você parar pra estudar bem, você acaba descobrindo, sei lá, algum crime que o cara cometeu,
ou alguma coisa que alguém denunciou sobre ele e que daí falaram que era mentira, ou alguma outra coisa que justificava assim, ah não, mas alguém foi lá e super apoiou o cara em algum momento. Então, outros fatores que ajudariam a você compreender muito bem aquele artista, compreender muito bem as situações do que ele passou ou de onde veio as suas ideias. E muitas vezes daí, como falta algumas dessas informações, ou a mídia, ou sei lá o que, necessariamente vai acabar cortando essas informações, você pode acabar tendo, né, a impressão de que é um cara super incompreendido, ou um artista ali que é muito louca só e acabou. Tirando tudo isso, ainda temos uma questão em que cada artista está sempre inserido em algum tipo de sistema de produção econômico, social e de criação mesmo. Assim, hoje em dia a gente para e olha assim, as pirâmides do Egito e tem, né, muitas teorias sobre tipo, os alienígenas e tal, mas tem muita coisa que às vezes você não sabe como era a produção ou quais eram as necessidades também de algumas coisas na época ali e como que aquilo era viabilizado. Então, claro, estou dando um exemplo super genérico, mas você pode pegar, por exemplo, para compreender Stanislavski ou para compreender a Frida Kahlo. Como que você pode olhar aquilo e falar assim, nossa, mas essa obra, como que a pessoa pode chegar nisso e tal? E aí você não sabe ou não parou para estudar direito como que é o sistema de produção dela ali, do que ela vivia. Às vezes ela vivia, o artista ali vivia das obras que vendia mesmo. Então isso pode também ter contribuído para que fosse para um caminho. Ou às vezes tem artistas que não viviam daquele tipo de arte que ele fazia, ele ganhava dinheiro de outro lugar e aquilo ali era muito mais livre para ele, e é isso mesmo que acaba ajudando a ir para um outro caminho. Então, assim como às vezes você tem histórias de pessoas, sei lá, que a pessoa tem uma pesquisa no teatro e é financiado por algum governo X, então por isso ele consegue fazer uma pesquisa muito mais com calma e muito mais extensa, muito mais debruçada em ter espetáculos. Um espetáculo ter a elaboração durante 1 ano, 2 anos. E aí quando é um artista que não tem muito esse tempo, por mais que ele possa ter uma pesquisa massa e umas ideias muito legais, às vezes o espetáculo do cara é 3 meses que ele levou para produzir. Então a produção faz diferença. A questão do conceito atrás de um filme, por exemplo, se o filme demorou 1 ano para produzir, 5 anos, se tinha mais tecnologia ou menos, isso vai fazer uma diferença também no produto final. Então, quando a gente vai falar também sobre uma catalogação de não, porque esse artista é um gênio, não, esse artista é medíocre, ou você vai, sei lá, por outro lado, daí querer ter um preconceito assim, não, porque tal arte ou tal artista é muito fraco, sei lá, tal cantor é muito ruim porque ele canta música de tal. Tá, mas em que sistema de produção que ele está inserido ali? Qual que é o meio onde ele vive? Também tem que tomar cuidado com isso de que a sociedade, principalmente ocidental, tem muito forte até hoje de catalogação. Tudo você tem que colocar dentro de uma caixa. O cara gravou um disco de rap, o cara é rapper. Se o cara gravou um disco de samba, não, agora ele deixou de cantar rap pra cantar samba. Por que a gente tem que tudo catalogar as pessoas com rótulos a todo momento, né? Uma última questão para trazer também é a questão do tempo. O que é esse tempo que a gente considera nesse momento de pensar sobre um artista, sobre uma obra? Porque às vezes esse artista ele estudou em algum lugar que estudou sobre, sei lá, 10, 20 anos atrás, e ele viveu 50 para produzir aquela obra. Então, tecnicamente, ele está refletindo ali o conhecimento dele, ou o que ele sente, a partir de mais ou menos 70 anos. E esse tempo inteiro ali, você vai dizer que ele, então, na verdade, o que ele está fazendo se refere para década da frente, tipo... Aí você tem artistas, por exemplo, que eles tiveram contato com muita gente de várias... que tipo, acumulou muitas informações de várias épocas
para daí ele perceber coisas que estavam acontecendo naquela época que já estava apontando para algum lado, que ele falava tipo, nossa, olha aí, que isso vai dar de problema lá na frente. Ele via com uma perspectiva, calculando já o que ele, com base no que ele conseguia ver para trás, estudando, e com a quantidade de experiência também, os anos que ele viveu ali. Então às vezes assim, ele juntou informações de, sei lá, 100 anos para propor alguma obra que, né, ligasse ele com até alguma coisa para frente. E aí as pessoas, anos depois, vão ver, olha, naquela época eles não compreendiam ele porque ele era à frente do seu tempo. Mas na verdade, de certa forma, o que ele tá, esses artistas assim estão pondo na mesa ali são percepções, são coisas que eles já estão naquela época percebendo, e coisas que às vezes assim, na verdade, só foi abrir caminho para outras coisas depois por causa daquele artista, daquela obra. E coisas assim que só vão realmente ter influência depois porque aquele artista existiu e porque aquele artista, ou não só artista, mas qualquer outra pessoa que, digamos, que propôs algo de diferente na sua época, ela conseguiu ter algum destaque com aquilo, e aí então, anos depois, vai ser olhado para trás e perceber que, porque aquele indivíduo é que fez a diferença naquele espaço ali, com aquela proposta, e então aquilo foi à frente do seu tempo, mas na verdade aquilo foi o que abriu o caminho para que outras coisas fossem discutidas, para que outras coisas fossem vistas. A exemplo de artistas que, se você não tivesse tido ele construindo propostas e criando coisas naquele momento, ninguém ia parar depois para olhar para aquilo e falar assim, nossa, olha como isso aqui era útil, era importante. Para pegar um exemplo bem simples assim, talvez da gente conectar com hoje em dia, que não seja arte, por exemplo, é só você pensar que o aquecimento global está sendo falado desde, sei lá, década de 90, que está se comentando a possibilidade de um aquecimento global, de devastação do mundo, de não sei o que, várias hipóteses que estão sendo levantadas desde, sei lá, a década de 90 pelo menos. E hoje em dia a gente já está constatando que há alguns anos já estamos algumas temperaturas a mais, né, do que para trás aí, e que já é real o aumento de oceanos, extinção de animais, derretimento de calotas polares. Várias informações dessas já são assim na cara das pessoas, né? Muitas pessoas já estão percebendo que o inverno em algumas regiões do país aí não é o mesmo de anos atrás, as chuvas já são diferentes, enfim. Ainda temos pessoas que não acreditam em aquecimento global. Aí daqui a 10, 20 anos você vai olhar para quem anunciou isso anos atrás e vai falar que a pessoa era à frente do seu tempo? Ou será que apenas as pessoas da sociedade aí que não querem acreditar no aquecimento global ou em outras informações assim, elas simplesmente ignoram isso, e aí faz parecer com que essas pessoas todas que vieram falando isso fossem assim pessoas que não estavam correspondendo ao seu tempo, mas elas estavam vivendo, na verdade. Bom, fora o aquecimento global, quando você pensa num Queen da vida, você pensar músicas com os arranjos deles, ou você pensar até em artistas pop ou assumidos gays, por exemplo, todas essas coisas que se relacionam com o Queen, para a época pode ter sido um escândalo, ou pode ter sido uma mega inovação, mas eles perceberam coisas que já estavam ali, não à toa. Se você for perceber a época que surgiu o Queen, era um momento em que muitos países, tava uma onda também, Europa, Estados Unidos, enfim, de você se libertar, de você brigar por queda de muros, por uma liberdade em alguns outros sentidos, enfrentar algumas questões nesse sentido. E aí então fazia muito mais sentido isso, e aí você vai pensar assim, não, porque eles eram super à frente do seu tempo, porque olha as músicas que a gente tem hoje em dia, mas muitas músicas de hoje em dia são influenciadas pelo Queen, então ainda são influenciadas porque a banda continua existindo. Então você, na verdade, tem coisas que só existem por causa do Queen,
e tem coisas que coexistem ao Queen e você não pode considerar que tudo isso faz com que eles sejam à frente do seu tempo. Em resumo, os artistas eles enxergam, ou essas outras pessoas que são à frente do seu tempo, elas enxergam coisas que outras pessoas não querem ver ou não gostam da proposta, e às vezes falta oportunidade, ou falta dinheiro, ou falta a pessoa estar no lugar certo no momento certo, falta alguma coisa para que seja reconhecida essa possibilidade naquele momento, e aí a pessoa é cancelada, digamos assim, naquele momento, e aí anos depois alguém para e olha para trás, olha isso, essa pessoa que surgiu naquele momento ali, ela já estava anunciando uma coisa que surgiu aqui. Essas pessoas, elas estavam ali e às vezes as pessoas ignoraram. Então não é que elas são à frente do tempo, mas que elas estavam ali percebendo o tempo delas, em vez de ignorar, em vez de fechar os olhos para aquilo. Graças a essas pessoas também, muitas vezes outras perceberam aquilo e foi assim numa corrente para que hoje em dia a gente consiga dar mais importância para isso e dar mais, né, liberdade. E quantas pessoas, por exemplo, quantos artistas ou cientistas podem não ter vindo para a Terra, ter proposto coisas, ter criado coisas, e a gente não viu ou não deu bola, e são artistas teoricamente à frente do seu tempo, que nunca foram ovacionados, nunca foram vistos, e talvez até esse tempo deles nunca tenha chegado ainda, porque na verdade ninguém nunca encontrou a obra deles ou nunca parou para ouvi-los. Prestem atenção no que as pessoas da sua época estão propondo de diferente, estão propondo no campo tanto intelectual como artístico. Leia, estude, busque conhecimento, #TBU. Não espere que esse artista de hoje seja acreditado no futuro como um artista à frente do seu tempo, para que daí você pare para olhar. Essa pessoa no campo científico, às vezes a gente vamos ignorar os cientistas, mas às vezes é um cientista que está trazendo uma informação que muitas pessoas não estão olhando e que nesse tempo já dava para enxergar. Inclusive aí vale a pena pesquisar a história do Oswaldo Cruz, que tinha estudado já vacina e trouxe vacina para o Brasil, por exemplo. E ele não foi tão visionário assim no sentido de ir à frente do seu tempo, mas percebeu o que já existia no seu tempo e que poderia ser agregado. Por isso, então, comente aí se você concorda, não concorda, discorda, e enfim. Mais uma vez eu peço aí, se inscreva nesse canal, me ajuda bastante ter a sua audiência aqui sempre. Vamos falar sobre arte, cultura, entretenimento, cada vez mais. Dá um joinha aí, até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.